Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, palpites do dia 22/10, terça-feira de jogos. Separei aqui pra gente 8 oportunidades pra gente trabalhar, tanto na Champions League como também no jogo da Libertadores entre Atlético Mineiro e River Plate e alguns joguinhos extras pra gente conversar, beleza? Então 8 palpites no vídeo, mais um bilhetinho pronto lá no final. Antes de mais nada, muito rápido, se inscreve no canal, deixa o gostei aí, em breve a gente vai ter um curso completo aqui e também para você não perder nenhum desses palpites aqui. Durante o meu dia de trabalho, nessa terça-feira, todas as melhores oportunidades, tanto pré quanto ao vivo, eu vou deixar lá no meu grupo, tá na descrição, totalmente gratuito, que já está com mais de 22 mil membros. Então já acessa lá, garante sua vaga e vamos embora para cima para esse vídeo, beleza? Vamos começar aqui nos dois joguinhos de 1h45, primeiro o Mônaco contra o Estrela Vermelha e depois o Milan contra o Clube Bruges, beleza? Nesse vídeo aqui é o seguinte... Todos esses jogos aqui eu devo trabalhar alguma coisa ao vivo também, como eu disse lá no grupo, só que aqui é o meu dia a dia de trabalho, então a gente vai conversar um pouquinho a respeito das equipes, do meu conhecimento a respeito delas e o que esperar desse jogo. E alguns palpites ali para você que busca entradas pré-live para bilhete, tá bom? Então vamos começar aqui, primeiro jogo, Mônaco contra Estrela Vermelha. Classificação aqui da Champions League, o Mônaco tem uma vitória e um empate, a vitória contra o Barcelona e o empate, se eu não me engano, contra o Dinamo Zagreb, vamos ver. E o Estrela tem duas derrotas, tá? Vamos ver aqui. O Estrela Vermelha, ele pegou a Inter de Milão e tomou uma sapatada de 4-0 na casa da Inter, beleza? E pegou o Benfica e perdeu por 2-1 dentro de casa. Poderia ter sido mais. O Benfica jogou muita bola nesse jogo e depois ainda meteu 4-0 no Atlético Madrid. O Benfica está com um time muito forte. Na Sérvia, é o melhor time, tá? Estrela Vermelha é o melhor time disparado da Sérvia. Ninguém bate nele na Sérvia. A gente pode ver aqui, olha, 1-0, 2-0, 4-0, 2-1, 3-1, 5-1. Lá ele é invicto. Ele é o melhor time disparado. Só que quando sai para pegar essas equipes europeias, ele normalmente tem trabalho. Então aqui é o seguinte, Estrela já tem duas derrotas, é obrigação tentar vencer esse jogo, ou então arrancar pelo menos um pontinho. A situação está ficando complicada, só que o Mônaco é uma equipe extremamente forte, principalmente dentro de casa, principalmente na França. Os últimos jogos do Mônaco, ele teve um empate agora recente contra o Lille, tá? O Mônaco teve um jogador expulso aos 61 minutos de jogo, o que culminou nesse empate. Se eu não me engano, foram 13, 14 finalizações contra duas só do Lille, estava um amasso até esse jogador expulso. E aí, quando teve esse jogador expulso, ele recuou o time e só segurou um pontinho, porque ele continua sendo líder da França, tá? Então o Mônaco é o líder do campeonato francês. Olha a sequência de jogos invictos, não são só 10 jogos, tá? Tem mais jogos ainda de vencibilidade. E se a gente puxa jogando em casa, teve esse empate contra o Lille, como eu disse, que teve um jogador expulso, mas 2-1, 3-1, 2-1 no Barcelona, com um jogador a mais, mas mesmo assim venceu, 1-1 e 1-0, tá? Então aqui não tem outra coisa a não ser buscar a vitória seca do Mônaco. Tá em casa, tá precisando pontuar, ainda tá ali no meio de tabela, é uma equipe mais fraca que ele não pode perder pontos e tem tudo para vencer o Estrela. O Estrela ele vai tentar uma vitória ou algum empate ou tentar alguma pontuação para chegar nessa fase de classificação aqui, jogando em casa. Tá? Fora de casa, eu acredito que ele vai tomar sempre, igual tomou 4 para a Inter de Milão. E se fosse um confronto entre Mônaco e Inter de Milão, eu acredito que ali a Inter talvez venceria, mas não com goleada, assim, talvez seria um 2-1 Inter, né? Então, assim, é uma equipe que já daria mais trabalho. O Mônaco é muito forte, tem tudo para vencer, não tem por que ficar de fora dessa vitória do Mônaco, beleza? 1,38 é uma cotação muito boa, facinho de duplar com alguma coisa. Milan e Clube Bruges. O Milan não está tão bem na Champions, né? Começou mal, olha, 2 derrotas, mas pegou 2 adversários muito fortes, que foi o Liverpool em casa e o Leverkusen fora. Vamos puxar aqui, olha, para ver se eu não estou falando besteira. Ganhou da Udinese agora de 1-0, teve um jogador expulso também, somente segurou essa vitória, quase que a Udinese ainda arrancou um empate, perdeu para a Fiorentina de 2-1, 1-0 para o Leverkusen e poderia ter sido mais, com um amasso do Leverkusen e tomou um 3-1 de virada para o Liverpool. Abriu o placar com 2 minutos de jogo, muito rápido, e o Liverpool foi lá e meteu 3. Tá? Mas venceu da Inter de Milão no clássico, na casa da Inter, interessante, na casa da Inter sim, né? É a mesma casa, só com a torcida da Inter, foi só a torcida da Inter esse jogo. 3-0 no Lecce, mas é uma equipe muito ruim o Lecce. 4-0 no Venezia também, que é uma equipe bem mais ou menos, empatou com a Lazio e perdeu para o Parma. Mas o que é interessante dos jogos do Milan, do Milan? 2-2, 2-1, 2-2, 3-1, 2-1, é uma equipe que sempre toma muitos gols, 2-1, uma equipe muito de ambas marcam.
Então, eu não quero essa vitória do Milan em 48, eu acho muito perigosa. O Clube Bruges, ele está fazendo uma boa temporada na Bélgica e outra, ele é uma equipe forte, tá? É uma equipe muito organizada que normalmente dá trabalho. Vem aqui de 1-0 contra o Sturm Graz pela Champions e perdeu de 3-0 para o Borussia. Só que esse 3-0 para o Borussia, o Clube Bruges teve muita chance de abrir o placar, teve muita chance de marcar. Esses 3 gols saíram todos ali depois dos 70 minutos. Foram todos ali no finalzinho do jogo, beleza? Então teve chance sim de marcar. Então vem de uma derrota, uma vitória, tá uma campanha legal. Só que aquilo, né? O Milan tá no desespero já. São 2 derrotas seguidas para times mais fortes, lógico. Só que pegando uma equipe teoricamente mais fraca dentro de casa, ele tem que fazer o resultado dele. Só que esse desespero, essa pressão pode combinar num espaço na defesa. Então eu não quero trabalhar essa vitória do Milan em 48 só ao vivo, tá? Se ele estiver muito amassando, eu acho que o Bruges pode sim talvez deixar um golzinho aqui. E eu puxando os jogos, olha, aqui bateu mais de 1,5 gol, aqui bateu mais de 1,5 gol, bateu mais de 1,5 gol. Os jogos da Champions, né? Um não, enquanto o Borussia bateu mais de 1,5 gol. Os jogos do Milan, um bateu e o outro não. Eu acho que mais de 1,5 gol aqui é uma aposta legal pra gente buscar. Pode sair tanto da parte do Milan, realmente o Milan jogar a bola e meter um 2-0, um 3-0 aqui, como também pode tomar um golzinho, tá? E sair assim ambas marcas. Então mais de 1,5 gols aqui, olha, 1,20 é uma cotação legal, uma cotação interessante, são 2 equipes bem overs, então tá interessante de trabalhar. Beleza? Então eu quero buscar essa vitóriazinha, esse mais de 1,5 gols aqui. Beleza, vamos continuar aqui. Estava só mandando uma entradinha no grupo. Real Madrid contra Borussia Dortmund. Que jogaço, né? Uma reedição ali da final da Champions League do ano passado, onde o Real Madrid foi campeão. Primeiro de tudo, 1,44. Não concordo nunca com essa cotação. Tá? O Borussia é uma equipe que pode se surpreender. Puxando os últimos jogos, o Borussia meteu 2-1 no Pauli, perdeu para o Union Berlim, 7-1 no Celtic e o outro jogo foi 3-0 que a gente acabou de citar. Tomou uma sapatada para o Stuttgart de 5-1. É um Borussia que não é tão bom fora, né? 2-1, 5-1, meteu 3-0, mas o Clube Bruges é uma equipe inferior e empatou com o Werder Bremen. Então, na liga mesmo dele, na Bundesliga, ele não tem vitórias fora de casa. A única vitória dele aqui fora de casa foi pela Champions. E o Real Madrid é uma equipe muito forte, só que vacila demais, né? Vem aqui, olha, um 2-0 contra o Villarreal. Ontem foi 2-1 contra o Celta de Vigo também. Teve um trabalhinho para vencer e foi com o time titular. Então, assim, 3-2 contra o Alavés, 4-1 contra o Espanhol, 3-1 contra o Stuttgart. Novamente também o Stuttgart deu um trabalhinho aqui. Poderia ter marcado mais gols, ou então poderia ter complicado a vida do Real Madrid. Então, assim, cara, é um jogo que o Real Madrid é sim favorito, tanto pela camisa, tanto pelo elenco, tanto por estar em casa, mas eu não iria nessa cotação de 1,44, eu esperaria o ao vivo. Legal de trabalhar aqui para mim é um handicapzinho a favor do Borussia. Essa cotação de 6 permite a gente trabalhar um handicap mais 2,5 a favor do Borussia Dortmund. O que é isso? Se o Real Madrid vencer até por 2 gols de diferença, é green. Se o Real Madrid vencer por 3 gols, aí sim a gente tem um head. Tá? Então, por exemplo, 3-0 Real, 4-1 Real, aí é head. Agora, 2-0 Real, 3-1 Real, 1-0, tudo dá green. O empate do Borussia e a vitória do Borussia também. É um handicap bom, é uma vantagem legal para o do Borussia, porque eu não concordo com essa cotação aqui do Real Madrid. Acredite-se que vença, tá? O que a gente pode buscar também se não quiser pegar essa vantagem do Borussia? Handicap 0 no Real Madrid, né? Que é o Real Madrid empate anula. Vai estar ali 1,17, 1,16, vale para completar um bilhetinho. A gente pode pegar, por exemplo, a vitória do Mônaco com esse empate anula do Real Madrid, ou um gol do Real Madrid. Beleza, mas eu prefiro ainda esse handicapzinho a favor do Borussia, tá? Para mim, tanto o Clube Bruges quanto o Borussia podem complicar a vida ali das equipes favoritas. Arsenal e Shakhtar Donetsk, 1,10 a cotação do Shakhtar, do Arsenal, absurda, hein? 1,10. Vamos ver a race do Shakhtar. O Shakhtar perdeu para a Atalanta de 3-0 dentro de casa e empatou contra o Bolonha. Na verdade, segurou esse empate contra o Bolonha, né? Porque foi um amasso do Bolonha também. O Bolonha não conseguiu marcar esse golzinho. Então o Shakhtar vem de uma derrota e um empate, né? E o Arsenal vem de uma vitória e um empate. O Arsenal empatou com a Atalanta no primeiro jogo em 0-0, tá aqui, empatou com o City, ganhou do Bolton aqui pela Copa, meteu 2-0 no PSG, grande jogo do Arsenal, ganhou do Leicester do Southampton e perdeu para o Bournemouth. Agora recente, com um jogador a menos, tá? Teve um jogador expulso no primeiro tempo e aí o Bournemouth foi para cima, não tem como, né? O Bournemouth acabou achando ali os 2 golzinhos e venceu o Arsenal. Seguinte,
essa cotação de 1,10 aqui é foda, né? A gente não consegue trabalhar praticamente nada nesse jogo do Arsenal. Não quero puxar handicap para o Shakhtar, apesar de estar muito alto, né? 4,5, 5,5. Para mim pode ser uma goleada, um amasso do Arsenal, porque realmente o Shakhtar é uma equipe bem inferior e bem fraca. O que a gente pode trabalhar aqui é ou o handicap menos 1,5 do Arsenal. O que é o handicap menos 1,5? O Arsenal precisa vencer por 2 gols. Se ele vencer por apenas um golzinho, a vitória é simples, né? Que seja 1-0, 2-1, 3-2, por um gol de diferença, a gente toma head. Ele precisa vencer por 2 gols de diferença. Tem padrão demais. Ou então o Arsenal para vencer o primeiro tempo. O Arsenal é uma equipe que começa muito forte os seus jogos, é sempre muita pressão e acredito que pode bater. Qualquer vantagem a favor do Arsenal, na verdade, é bom, né? Se for puxar o lado de escanteios, a gente pode pegar ele para o Arsenal um handicap talvez menos 2 de escanteios no primeiro tempo, né? Para o Arsenal ter 3 escanteios a mais no primeiro tempo, handicap menos 1 na partida para vencer por 2 gols, vencer o primeiro tempo. Eu acho que qualquer vantagem a favor do Arsenal que deve bater. Ainda mais que vem de uma derrota, então alguma equipe tem que pagar o pato, eu acho que vai ser esse Shakhtar. Acho que tem tudo para ser uma massa aqui do Arsenal. Beleza? Aston Villa e Bolonha. Aqui, só pelo histórico das duas equipes e pelo que eu conheço das duas equipes, para mim isso aqui é joguinho de mais de 1,5, tá? Pra gente não enrolar demais. 1,25 tá lindo. A classificação que o Aston Villa vem de 2 vitórias, venceu o Bayern e meteu 3-0 no Young Boys na primeira rodada. E o Bolonha vem de um empate, né, que a gente viu contra o Shakhtar Donetsk e uma derrota. Para que foi essa derrota do Bolonha? O Bolonha perdeu para o Liverpool de 2-0, aceitável, tá? Mas empatou com o Genoa em 2-2, a gente teve aqui um 0-0 com o Parma, 1-1 contra a Atalanta, 2-1 no Monza. A gente tem aqui em casa o Aston Villa, olha que bizarro, tá? O time da casa. 3-1 contra o Fulham, se eu não me engano foi de virada, empatou com o Manchester United, venceu o Bayern de Munique, 2-2 contra o Ipswich. Aqui Copa, 3-1, 3-0, 3-2, 2-1. É uma equipe muito over, beleza? O Aston Villa. Então, Aston Villa e Bolonha para mim é um jogo bem aberto, um jogo que as duas equipes têm possibilidade de marcar. Então, eu gosto desse mais de 1,5 gol. Ou então, até o dupla chance Aston Villa, tá? Essa cotação aqui de 5,25 não é loucura a favor do Bolonha. Realmente, o Aston Villa é um time inglês, um time cascudo, um time que está muito bem, muito organizado. Pode ser que vença isso daqui, tá? Pode ser que vença. Eu acho que esse dupla chance Aston Villa também é interessante e esse mais de 1,5 gols, beleza? As duas entradinhas são muito boas. PSG e PSV. Também 1,48 a favor do PSG, não concordo, beleza? PSG aqui que vem de uma derrota para o Arsenal e uma vitória para o Girona por 1-0 em cima do Girona. Mas é um PSG que é aquilo, né? É um PSG que deslancha no campeonato francês, tanto que já está com a mesma pontuação do Mônaco ali. E se o Mônaco vacilar em mais 1 ou 2 jogos, o PSG não vai. Deve ser mais um título do PSG. É um PSG que deslancha na Ligue 1, só que chega em competições europeias, ele sempre pipoca, ele sempre vacila. Tá? Então, assim, 1,48 eu não concordo. O PSV é uma equipe muito forte. Vamos puxar, olha a race do PSV, tá? Tomou 3-1 para a Juventus. Essa aqui foi uma partida excepcional da Juventus, tá? A Juventus jogou demais e empatou com o Sport. Tomou um jogo difícil, o Sport é uma equipe muito forte. Meteu 2-1 agora no AZ, 2-1 contra o Sparta. No campeonato holandês também deslancha, né? Tanto o PSV quanto o PSG são equipes que nos seus campeonatos nacionais eles deslancham, eles vencem de todo mundo, são extremamente favoritos. Então tem que ver aqui quando chega em competição europeia. Só que, para mim, esse confronto deveria estar um pouco mais equilibrado, tá? Eu acho que essa cotação do PSG aqui podia estar beirando ali uns 1,70, 1,80 e essa do PSV aqui talvez ali uns 3 e pouco, tá? É um jogo mais parelho para mim do que o mercado acredita. Então com essa cotação de 6 aqui a gente consegue trabalhar com handicap mais 2,5, que é o mesmo handicap do Borussia Dortmund. É um jogo que tem tudo para ser mais equilibrado, que para mim o mercado errou na odd e a gente trabalha essa vantagem a favor da possível zebra, né, que seria o PSV. Mais 2,5. PSG é favorito? Sim. Tem tudo para vencer? Sim. Mas eu acho que por 3 gols de diferença é muito gol, tá? Eu acho que esse PSV pode conseguir segurar, pode conseguir até marcar um golzinho. Juventus e Stuttgart. O Stuttgart tomou um amasso do Bayern agora por 4-0. Vem de 4 empates seguidos. Perdeu para o Real Madrid e empatou com Sparta Praga
pela Champions League, não é um Stuttgart que está fazendo uma boa Champions League, não é um Stuttgart que está bem essa temporada, igual foi na temporada passada, que deu acesso a essa Champions League, mas a temporada passada ele contou muito com o Guirassy, né? Isso é foda. O Guirassy foi o vice-artilheiro só atrás do Harry Kane, que aí é imbatível, não tem como chegar no Harry Kane. Então o Serhou Guirassy foi o vice-artilheiro da Bundesliga, só atrás do Harry Kane, e ele saiu e foi pro Borussia. Inclusive ele está brocando gol quase todo jogo do Borussia. Ele é bom demais de bola, Serhou Guirassy. Então o Stuttgart agora, né, cara, teve um grande desfalque no seu ataque. Ainda tem um Davi, ainda tem alguns jogadores bons, só que teve um grande desfalque no seu ataque e está sentindo isso daí. Você pode ver que é 1-1, tá com dificuldade de marcar gols para vencer, né? O ataque não está tão legal, não marcou gols aqui contra o Stuttgart. Esse jogo aqui contra o Borussia foi um jogo à parte, isso aqui eu nem considero. Então é uma equipe que não está tão bem na temporada igual foi na temporada passada. Já a Juventus, olha a race da Juve, tá bem demais, tá? É uma Juve que tá muito bem. A Juve ela tem uma mistura que eu acho muito legal em alguns times, que é o que? Ela tem a experiência de alguns jogadores mais velhos, né? Então tem muitos jogadores ali muito experientes na Juve que puxam a responsa, e ela também tem jovens jogadores, jovens promessas que conseguem cumprir o seu papel. Então, tipo assim, é uma mistura legal, né, do velho com o novo. É um elenco muito bom dessa Juve, muito organizadinho, tá fazendo uma baita temporada italiana, tá invicta aqui há pelo menos 10 jogos. Lógico, tem muitos empates, né, e tudo mais, então eu acho que ela consegue segurar mais um empatezinho. Ela vem aqui de 2 vitórias, né, uma contra o PSV, a gente até falou, uma contra o Leipzig de 3-2, inclusive, olha que bizarro, o Leipzig estava com um jogador a mais e a Juventus virou esse jogo, com um jogador a menos a Juve virou, e de uma vitória aqui contra o PSV, beleza? Então assim, a Juve está levando muito a sério essa Champions League, ela tem tudo para realmente dar trabalho para o Stuttgart aqui. Eu acho que o Stuttgart não ganha não, eu acho que no máximo ali o Stuttgart pode talvez segurar um pontinho fora de casa. A Juve tem tudo para vencer ou então empatar. Eu gosto desse dupla chance a favor da Juventus. Dupla chance a favor da Juventus ou até um golzinho da Juventus, né? Ver o que paga mais. Às vezes um golzinho da Juventus você está pagando ali 1,20 e o dupla chance também 1,20. Aí é melhor buscar um golzinho da Juventus, que tem tudo para sair e a gente já fica safe, beleza? Então, um gol da Juve ou o dupla chance a favor dela. Atlético Mineiro e River Plate. Cara, aqui é um confronto difícil, tá? Jogo de volta lá na Argentina, Atlético tem a obrigação de fazer esse resultado aqui, lá é complicado de jogar. Eu fui no jogo do River Plate contra o Tajeres nas oitavas de final, foi simplesmente 83.500 pessoas no Monumental de Nunes. Cara, isso é uma atmosfera bizarra, tá? Eu arrepio só de falar sobre esse jogo, foi bizarro, tá? Foi 2-1 River. Mano, é difícil, tá, jogar lá, então o Atlético tem que fazer o resultado em casa. Só que na Arena do Galo também é difícil, né? O Atlético vem de 1-1 agora contra o Vasco, conseguiu a classificação para a final da Copa do Brasil, e é aquilo, né, que eu sempre digo, que eu gosto de falar bastante. A gente tem que ter jogadores decisivos, né? E o Hulk é um jogador decisivo do Atlético. A gente pode puxar aqui todas essas equipes aqui. Você pode ver que tem equipes que têm um elenco muito bom, é um time organizado, mas são vários jogadores bons que se juntaram, né? E tem times que realmente tem um cara que é o diferente, né? Tem um cara que é o diferencial. E o time do Galo é esse. É um time bom, lógico, é um time muito, muito bom, mas tem jogadores ali muito diferenciais, são 2 que eu gosto bastante do Atlético. Um é o Arana, tá? Que para mim é o melhor lateral brasileiro em atividade hoje. Cara, o Arana joga bola demais, é um cara que puxa a responsa, é um cara decisivo, é um cara raçudo, e eu gosto demais do futebol do Arana. E o Hulk, né? Não tem como. O Hulk ele some ali em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas quando precisa do cara, ele tá lá. Tanto que foi ele que fez o gol, um golaço agora contra o Vasco, e ele é decisivo, cara, não é de hoje, desde quando ele chegou no Atlético, ele é, cara, o melhor brasileiro, um dos melhores brasileiros ali. O melhor não, né? O melhor é difícil puxar esse patamar, porque tem muito cara bom atuando no Brasil e que já passou em temporadas passadas. Mas desde quando ele realmente retornou ao Brasil, que ele chegou no Atlético, ele tem sido ali um dos melhores jogadores, tá? Atuantes ali no Brasil. É muito bom de bola e é muito decisivo. Ele, nesse jogo do Vasco, ele sumiu o jogo inteiro, ele não estava tendo tantas bolas, ele estava tentando, não estava conseguindo fazer muita coisa. Uma bola que ele teve, ele simplesmente deu a classificação para o Atlético. Então é um cara decisivo, beleza? O Atlético tem que fazer esse resultado em casa, não pode vacilar. Eu gosto de 2 mercados.
O primeiro é, para o Atlético ter mais escanteios no primeiro tempo, vai estar pagando bem, é uma aposta muito boa, o Atlético tem que ir para cima do River. E o segundo é de fato esse dupla chance Atlético, tá? Dupla chance Galo, para mim tem muito valor. River Plate é uma equipe que talvez vá tentar segurar esse empate aqui, porque sabe que a decisão na Argentina é muito perigoso. Cara, o River é muito forte em casa, tá? Muito forte. Então ele sabe que esse jogo da Argentina é primordial para ele. Então se ele levar um 0-0 aqui, um 1-1, né, um empate que seja, ou uma derrota para um placar mínimo, é perfeito para ele, tá? E não pode tomar 2 gols, 3 gols de diferença, aí fica difícil. Mas o River, eu acho que ele não vai para cima do Atlético aqui na arena. O jogo é realmente do Galo fazer esse resultado. O River deve se defender um pouquinho mais. Então dupla chance Galo ou escanteio no primeiro tempo são duas apostas muito fortes para esse jogo, beleza? E os jogos extras aqui, para fechar, a gente tem aqui 2 joguinhos de Série B. Esses 2 joguinhos de Série B eu quero deixar o seguinte: olha a cotação. Se a cotação do mais um gol, né, estiver ali próxima de 1,20 ou mais de 1,5 estiver ali 1,50 para cima, eu acho muito valor pegar. Essa reta final está muito over. Ceará quer buscar esse G4. O Ceará tem 51 pontos, quer buscar esse G4, e o Santos também está aqui na briga para ser campeão. O Grêmio Novo Horizontino também tá aqui com 54, mas tem equipes próximas a ele ali, também está na disputa para ser campeão. Essa reta final está muito over dessa Série B. Fluminense e Atlético Paranaense são 2 equipes que estão bem mal na tabela, né? O Fluminense até está dando uma recuperadinha, venceu o Flamengo no Clássico e tudo mais, só que é um jogo mais pro ao vivo. É um jogo ali 7,5, né? Então, dependendo de como é que for a sua Champions ali, você nem precisa mexer nesse jogo, se você tiver com lucro, mas é um jogo interessante. Girona e Slovan Bratislava, para mim isso daqui o Girona é favorito, mas eu não pegaria 1,18, eu esperaria essa cotação subir no ao vivo para pegar. E Sturm Graz e Sporting, também para mim é um jogo para ao vivo, tá? O Sporting, ele não gostei até agora das 2 atuações dele nessa Champions League. Não gostei mesmo, e eu vi os 2 jogos, então eu prefiro esperar, que o Sturm Graz é uma equipe bem fortezinha da Áustria. Beleza? É isso, rapaziada, vou deixar um bilhetinho pronto agora no final do vídeo. Deixa o gostei aí no vídeo. Tamo junto demais e até a próxima. Galera, o nosso bilhete de hoje, eu quero deixar uma apostinha de handicap, uma aposta safe, tá? Handicap mais 2,5 Borussia, handicap mais 2,5 PSV e handicap 0 a favor da Juventus. Deu uma cotação muito boa, é uma aposta muito interessante. Vamos buscar esse greenzão. Valeu demais e até o próximo vídeo.